Conseguem ver aí? Tranquilo? Ouvir? Sem problema. Confirma. Beleza, boa. Engraçado que ontem eu fui na casa do padrinho da minha filha, pegar um negócio lá e caiu aquela chuva do cacete, alagou o carro. Pura felicidade. Bom, então lá, estamos gravando, bora então. Como eu tinha falado, o próximo ponto seria de Hibernate. O pessoal acho que já começou já, inclusive, a dar uma olhadinha. Né? O pessoal tá seguindo aí. Só uma pequena explanação antes. O Hibernate, tá? Ele não é a única forma da gente trabalhar com frameworks ORM né? E ele muito menos é o único de todo o mundo, tá? Nós temos, por exemplo, o N-Hibernate no .NET, temos o Ent Framework, que também é um ORM. No próprio Java, temos o Eclipse Link, por exemplo, só que de longe o Hibernate é o mais utilizado, tá? Nós vamos ver no futuro próximo um cara do Spring, que é o Spring Data, ele utiliza o Hibernate por trás, ele vai facilitar a utilização do Hibernate, tá? Só que ele também utiliza o Hibernate, tá? Então, assim, qual que é a ideia, tá? Por trás do Hibernate? Quando nós vimos lá o DataDBC, acredito que vocês perceberam ali que existe uma certa dificuldade em trabalhar com o DataDBC, né? Grande parte dessa dificuldade a gente consegue meio que eliminar, né? Utilizando aquele DAO genérico, né? Você tem que criar ali, ficar pensando nos métodos, ele meio que já implementa, mas ainda assim nós temos que colocar todo aquele código que nós chamamos de código boilerplate, né? Que é aquele código que nós vimos lá, que é ficar conectando, ficar vendo se a conexão está aberta ou fechada, né? Toda aquelas questões lá de você ir no result set, pegar o result set, fazer o cache do result set para objeto. Tudo isso aí nós chamamos de código boilerplate, uma vez que é um código estrutural somente para fazer o JDBC funcionar, para pegar o dado do banco e trazer para o objeto, né? O ORM, né, que vem de Object Relational Mapper, nada mais é do que você trabalhar o seu banco de dados, né, como objeto. Então o Hibernate, ele vai controlar todas as questões de transação, vai controlar todas a parte de busca e de insert, tudo dentro dele de forma automática para a gente. Com as configurações, hoje em dia as configurações são no próprio Java, né? Existem duas formas de configurar o Hibernate, uma é pelo XML e a outra é pelo Java Configuration, tá? O Java Configuration é o que, com certeza, o que nós vamos utilizar, porque ninguém gosta de XML, XML é uma merda, principalmente para fazer configuração de framework, tá? Até algumas versões, as primeiras versões do Hibernate, as primeiras versões do próprio Spring, era tudo feito via XML, né? Agora, praticamente nada mais é feito em XML. Posso dizer até que desses dois frameworks, nós não vamos utilizar mais XML. O que nós vamos morrer com XML ainda é na parte do meio. Então, vamos lá aqui no nosso Eclipse. Aí, alguém pode até me perguntar, assim, qual seria, quer dizer, o Hibernate é a melhor forma de trabalhar, né? Ou melhor, um framework JPA, né? Não necessariamente o Hibernate, qualquer outro, seria a melhor forma de trabalhar com o banco de dados disponível hoje no Java? Sim ou não? O que vocês acham aí? Para quem já viu o Hibernate funcionando, vocês acham que seria uma forma ótima ou a melhor forma de trabalhar com o banco de dados? É uma boa forma, deve ser melhor, né? Então, mas
ter melhor, o que significa esse ter melhor? Eu ainda não vi o que é, mas eu vi que o JPA repositório que ele já faz até o Spring. Não, só que o JPA Repository é parte do Spring Data. Você acha que trabalhar com um JPA em geral é a melhor forma que tem de trabalhar com banco de dados relacional? Acho que sim. Pelo meu conhecimento ainda é pouco, mas eu acho que então é assim, ó. O que acontece? É mais produtivo, é mais fácil, que nem o próprio Leandro falou aqui, da questão do quando você for, caso você for utilizar o JPA, o Spring Data, né, ele tem lá uma série de coisas que você não precisa sequer implementar mais nenhum método, né? Os métodos já vêm para você de graça, é customizável e tudo mais. Só que assim, não, minha dica para vocês, não achem, tá, que todo é mais produtivo, beleza? Não achem que todo projeto, tá, vai ser bom você utilizar o Hibernate, tá? Por muitas vezes, a utilização do Hibernate vai ser prejudicial, tá? Dado algumas questões importantes. Uma, experiência da equipe, tá? Se a equipe que estiver lá trabalhando não tiver experiência o bastante para fazer o Hibernate funcionar de forma ótima em ambiente produtivo e de alta quantidade de dados, tá? O Hibernate vai se tornar uma verdadeira âncora para o seu projeto, tá? Dependendo da complexidade do modelo, tá? Dependendo da complexidade do seu banco de dados, pode ser que o Hibernate se torne uma âncora para o seu projeto. Por vezes é melhor você ter o tempo de desenvolver diretamente no JDBC para ganhar performance e ganhar controle em cima das queries que você está executando. Por quê? Porque as queries do Spring, as queries do Hibernate, elas são geradas automaticamente, ou você pode gerar via JPQL, né? Só que ainda assim, para você gerar queries no JPQL, você tem que conhecer o JPQL, né? Enquanto no JDBC, você vai executar exatamente a query que você executa no banco de dados. Então você tem que ver, de fato, ele é mais produtivo? Pode ser que sim. Só que os controles internos dele, todas as questões de transação, pode ser que no projeto que você está, ele se torne uma desvantagem. Então, assim, a minha dica é, quando nós começamos a estudar Hibernate, a tendência é que você vai utilizar Hibernate para tudo, né? E aí pode chegar num projeto que ele é crítico e tudo mais, e a equipe ou o arquiteto de soluções preferiu não utilizar o Hibernate exatamente por conta desses motivos que eu te falei, né? E é por isso que você tem que saber, você tem que treinar o JDBC, tá? Porque, o Spring, tanto o Spring quanto o Hibernate, utiliza o JDBC, que é a única forma de conexão a um banco de dados, é a mais utilizada, né? Então, lá dentro do core do Hibernate, ele está utilizando o JDBC, utilizando o Reflection para conseguir fazer a questão do preenchimento automático dos objetos e cuidar dos estados dos objetos e tudo mais, né? Agora, existe um outro framework Spring, que, por exemplo, é o JDBC Template, onde ele facilita para você a utilização do JDBC sem a utilização de um framework ORM. Então, eu tenho que saber Hibernate? Você tem que saber. É a única forma de conectar no banco de dados? Não, não é. É a melhor forma? Não, não é. Vai ser a melhor forma uma vez que você tenha certeza que, você sabe utilizar, tá? E que, outra, ele não vai ser prejudicial para o seu projeto. É muito importante isso, pessoal. Porque, assim, eu pego, por vezes, as pessoas... O Hibernate é a tábua da salvação do planeta. E, na verdade, não é. Tá bom? Você pode se tornar limitado pela facilidade que o Hibernate dá. E isso não é a ideia. Nunca vá atrás do fácil. Sempre vá atrás do ótimo. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos achar aqui o nosso projetinho que nós estávamos vendo aqui. Será que esse tudo... Gustavo. Sim.
A tela da live tá só no Discord. Oxi, então peraí. Você deve ter selecionado só o Discord. Acho que eu pensei que tinha sido geral. Peraí, vou para rapidão aqui. Sim, telas. Prontinho, vamos lá ver agora. Foi. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vamos criar um novo projeto aqui. Pode criar o Java Project. Eu vou ficar sempre trocando fazer um Java Project e depois migrar ele para Maven, tá? Só para vocês verem que é diferente, tá? A questão maior é só de ter aqui o POM configurado. Beleza? Então, o próximo passo vai ser utilizarmos pegar as dependências, tanto do banco, né? No meu caso aqui eu vou pegar o do H2 e vocês aí vão pegar do que vocês tiverem instalado. E você vai precisar também, obviamente, da dependência do Maven. Desculpa, do Hibernate. Ah, Gustavo, mas por que eu preciso da dependência do banco de dados? Porque, como eu falei, o Hibernate, ele utiliza o JDBC por trás. O JDBC precisa de um driver, né? Lá dentro, o Hibernate vai utilizar o driver. Então, você ver... Oi? Travou tudo. Alô? Ou eu estou me ouvindo? Será que é isso? O Leandro estava com áudio de ouvinte, mas relaxa. Ah, beleza. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a área de dependência. E vamos lá pegar as nossas dependências aqui. Então H2. Aqui vem H2. Sempre da última versão. Na dúvida, não sei qual que eu pego, sempre pega a última. Ctrl Shift F para deixar bonitinho. E depois nós vamos colocar aqui o do Hibernate. Gustavo, eu não sei qual é a dependência correta. Tem tutorial de monte na internet, tá? Então fiquem tranquilos. Só se colocar Maven lá e tal. Só uma dica aqui, ó. Nós vamos utilizar nesse momento somente o Hibernate Core, tá? Não utilizem o Alpha, tá? Sempre utilizem as versões finais, tá? Porque o Alpha aqui são versões de teste ainda, que eles estão fazendo validação. Então, ó, pode até ver, ó, quase não tem utilização, tá? Por quê? Porque isso aqui é mais o pessoal que está desenvolvendo, testando. Então sempre vão na versão final, tá? Que é a versão já está testada, tudo mais. Você não precisa seguir nenhuma lógica aqui, que a lógica não é importante, mas normalmente de cima para baixo aqui, ó, de cima eu coloco as versões, vamos dizer assim, os frameworks que são mais de alto nível, né? E vai baixando de acordo com a hierarquia. Então, por exemplo, o Hibernate utiliza o H2, o conector, né? Então o conector fica abaixo do framework, né? Mas isso é uma lógica pessoal, não precisa seguir isso não, tá? Aqui, ó, Ctrl S, ele vai fazer o quê? Vai começar a salvar, a baixar lá os dados da internet, né? Então, se vocês estiverem seguindo aí, né? Esse é o momento aí de fazer, onde vocês também. E aí, uma vez que isso está correto, vocês vão ver. Ô, Gustavo, não tinha que tirar o teste? Sim, vamos ver isso agora. Então, ó, pronto. Tá aqui, ó. De vocês tentar dessa forma aqui também. Né? Isso aqui é um dos motivos, tá? Se nós olharmos aqui do jeito que está aqui agora, isso é um dos motivos que a gente utiliza o Maven, ou Gradle, ou algum tipo de gerenciador de dependência no Java, tá? Porque, por exemplo, para o Core
o Hibernate Core na versão 5.4.13 funcionar, você precisa da 2, do Java Persistent API na 2.2 e assim por diante. Se você trocar uma dessas versões, possivelmente você vai criar um break aqui, né? E aí imagina só você baixar todas essas troças aqui nas versões corretas, achar um lugar, primeiro que diga para você quais são as versões corretas e assim por diante, né? Então eu sei que às vezes o Maven é meio chato e tudo mais, mas ele ajuda demais a nossa vida. Se vocês quiserem... Posso seguir ou vocês querem fazer aí? Posso deixar aberto aqui um pouquinho. Beleza? Então, agora o próximo passo aqui, qual que é? Nós podemos fazer o seguinte, o JPA, né, o Hibernate, ele consegue fazer pra gente uma configuração, tá? Que ele vai fazer a geração do banco de dados pra gente, tá? Então, todo aquele create table, fazer as primary keys, as foreign keys e tudo mais, não precisa mais fazer. O próprio Hibernate vai gerar pra gente. Caso você esteja numa empresa um pouco maior, muito possivelmente o banco de dados vai ser gerado por uma área específica, né? Os próprios DPAs vão gerar o banco de dados para você. Então, nesse caso, o seu Hibernate não vai poder criar as tabelas, né? O Hibernate vai ter que utilizar as tabelas. Mas, no nosso caso aqui, né, para mostrar um pouco da capacidade do framework, nós vamos lá, vamos deixar ele gerar. Então é o seguinte, como eu falei, o Hibernate tem que ser configurado. Então a configuração é de duas formas, ou XML ou no próprio Java. Nós vamos fazer aqui no Java. Para isso, então, vamos criar uma classe de configuração. Tá? Essa classe de configuração aqui, ela só não será necessária, tá? Se você estiver trabalhando com o Spring Boot. O Spring Boot, ele tem um negócio chamado Auto Configuration. O Auto Configuration do Spring Boot, ele já vai pegar umas coisas, né? Já vai criar essas classes automáticas pra gente, tá? O que nós vamos ter que passar é somente algumas configurações, algumas properties, tá? Num arquivo lá específico, e aí ele vai configurar pra gente automaticamente. Se nós estivermos trabalhando com o Spring MVC, ainda assim nós precisaremos da configuração do Hibernate manual, a configuração do Spring manual e a configuração do MVC de forma manual, tá? Então, assim, se vocês estiverem estudando, aí o pessoal mais avançado, Spring Boot, você não vai ter essas classes. Se você estiver utilizando o Spring MVC sem o boot, aí vai ser necessário utilizar tanto o Hibernate Config, ou Hibernate Útil, sei lá o nome da classe que vocês, né? E também as classes de configuração do próprio Spring, beleza? Então, no nosso caso aqui, nós vamos fazer somente a do Hibernate por hora. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no pacote aqui, estudo Hibernate, config, e vou chamar essa classe aqui de Hibernate config. Isso aqui, essa classe aqui, tá? É uma ideia boa que você pode seguir. Qual que é? Você pode pegar essa classe aqui e salvar em algum lugar onde você tem acesso. Caso você esteja num projeto pessoal, ou se você for num projeto de um cliente um pouco menor, né, que não esteja utilizando o Spring por algum motivo, você pode vir e copiar essa classe aqui, que você vai servir para tudo, praticamente. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, um atributo, tá? Que vai ser a nossa, tá? A Session Factory é o cara que vai ser responsável, vamos dizer assim, tá? Por fazer a sessão com o banco de dados. No Hibernate, a gente não fala de conexão, nós falamos de sessão. Ele vai abrir né, e vai fazer toda a parte de configuração necessária para conversar com aquele banco de dados. Então vamos lá, vou chamar aqui de Session Factory, né? E beleza.
Próximo passo aqui, uma vez que esse aqui é o nosso atributo, nós vamos construir aqui um método, tá? Onde esse método aqui, eu estou criando static só para não ter que ficar fazendo, quando nós vamos utilizar, eu não quero ficar fazendo a instância dessa classe, tá? Então vamos lá, session factory, né? E vamos pegar aqui fazer um getter desse carinha aqui, tá? Desse atributo. Então get session factory. Não precisa de nenhum, uma vez que é um getter, não precisa de nenhum parâmetro. Vou colocar aqui um return null ao final, só para não ficar enchendo o saco. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu só vou abrir uma se a sessão estiver fechada, tá? Então, caso o session factory for igual a nulo, tá? Eu vou abrir uma nova sessão, senão eu não vou precisar abrir outra, tá? A ideia é que você abra e feche sessões somente quando necessário. Lembra que fazer a conexão do banco de dados é uma coisa cara para a infraestrutura e tanto a infraestrutura quanto para o próprio Java. Então vamos lá, colocar o nosso amigo trycat aqui, né? Lembrando que tudo que é dependente aqui da parte de conexões, assim por diante, nós temos que colocar ali no trycat para estar erro, certo? Então aqui fazer um stack trace caso dele, para mostrar aqui qual que foi o erro, né? E vamos lá. Próximo passo, então, é abrir uma configuração. Configuration do org Hibernate CFG, tá? Nós estamos fazendo aqui. Gustavo, mas dessa forma está acoplada a minha classe. De fato, uma vez que isso aqui é a configuração do Hibernate, tá? Então nós vamos ter um acoplamento em relação ao framework que a gente está utilizando. Tá? A gente não vai conseguir aqui, neste caso, trabalhar de forma muito genérica, porque nós estamos presos ao framework que nós estamos utilizando do JPA. Tá? Então, não há muito o que fazer nesse caso. Tá? Próximo passo aqui, nós vamos passar um arquivo properties um objeto properties para essa. Tá? O property aqui, no caso do Java Ultimate, inclusive, se não me engano, o Victor utilizou essas properties aqui no JDBC dele, né, Victor? Foi você que... Sim, foi. Legal. Então, eu vou colocar aqui properties, colocar prop igual a properties. Então, agora vamos começar a passar as properties aqui, elas funcionam como se fosse um hash map, lembra dele? Onde eu tenho aqui, ele funciona mais ou menos como se fosse, na verdade ele é um hash map, onde eu tenho chaves e valores. Então eu sempre vou passar aqui uma string, que é o que eu estou configurando, né? Qual é a string de conexão, qual a string da configuração que eu estou passando e o valor. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar aqui um enum do environment, tá? Do próprio Hibernate, tá? E aqui eu vou configurar a primeira coisa, o driver, tá? Se você olhar o que está escrito aqui, né? Se você apertar F3 aqui, ó, o que ele está configurando, o nome da string aqui, ele está configurando qual que é? O Hibernate.connection driver class, tá? Que está o que nós vamos configurar agora, tá? Do Hibernate. Então vamos lá, passar a string o driver, desculpa. Então, no caso do H2, é o org.h2.drive. Lembra isso, se você estiver utilizando, o pessoal que está colocando aí o MySQL, o Postgre, aqui você vai ter que trocar pelo que você está utilizando. É o mesmo JDBC, é igualzinho. Só você pegar no JDBC e copiar aqui que vai dar tudo certo. Prop.put environment. Agora URL. Tá? A URL de conexão, no caso aqui também, utilizando sempre naquele nosso padrãozinho lá, JDBC, o nome do banco e aonde que o bicho vai morar. Então, com aqui, DB, estudo, Hibernate. Ele não existe ainda, ele vai ser caso do H2. Se você estiver utilizando também MySQL e Postgre, lembra de fazer um create data table antes, tá bom? Vamos lá, prop.put environment. Só seguindo aqui o padrãozinho no meu, no de vocês aí, caso estiver utilizando outro, você tem que utilizar o admin, tá? E aqui password, pass, cadê? Pass. E
no caso que eu vou mudar vazio. Próximo passo aqui, você tem que passar o dialeto, tá? Que você vai utilizar. A gente já vai falar sobre isso. Environment.dialect. Neste caso aqui, o dialeto por quê? Porque o Hibernate vai ser configurado da melhor forma possível para o banco de dados que você está utilizando. Uma vez que alguns bancos de dados têm algumas, como é que eu posso dizer? Algumas particularidades em cima do SQL que você consegue escrever nele, tá? Por exemplo, a palavra autoincremente, ela existe de forma um pouco diferente em cada um dos bancos de dados. O autoincremente do H2 não vai funcionar no Postgre, por exemplo. No Postgre, você vai ter que criar um campo do tipo serial para fazer o autoincremente automático, tá? Enquanto, por exemplo, no SQL Server também vai ser diferente. Esse dialect vai dizer para o banco, pro Hibernate, qual é a forma correta de fazer essas queries de forma automática no banco de dados. Ah, Gustavo, então qual que é o do H2 aqui? Sei lá. Normalmente você não vai querer gravar isso na H2 Hibernate Dialect. Vamos ver aqui o que ele responde pra gente. Vamos lá, aqui na própria documentação vai ter aqui, aqui, ó. Isso aqui, ó, org.hibernate. Vocês viram que essa classe ela existe dentro do próprio core do Hibernate, né? Então essas classes já é provido pelo próprio Hibernate, tá bom? Inclusive eu acho que poderia até melhorar isso aqui, né? Dado driver ele já... Mas beleza. Próximo que nós vamos colocar. Então isso aqui é a configuração do banco de dados em si, né? Então até aqui, ó. Config de conexão ao banco de dados. E agora nós vamos colocar algumas outras do próprio Hibernate, tá? Então vamos lá, próprio.put. Próximo nós vamos colocar aqui é o environment.showSQL. Para que isso? Eu quero que toda vez que ele executar um SQL, ele vai mostrar para mim no console. Não precisa dizer, né, que essa configuração em ambiente produtivo tem que estar falso, uma vez que o processo de system out é lento, né? Então, lembrem, se você estiver no ambiente produtivo, né, de colocar o show SQL falso. Próximo que nós vamos configurar aqui é o environment.hdl out. Aqui, né, nós vamos fazer um cara chamado create drop. Tá? O que isso quer dizer? A cada vez que você executar, ele vai dropar e criar o seu banco de dados do zero. Tá? Por que isso? Tem uma série de motivos para isso. Obviamente também, tá? Que se você estiver trabalhando em um ambiente produtivo e você fizer isso daqui, você simplesmente vai destruir o seu banco e vai criar de novo, vai ser demitido e fodeu a sua vida. Tá? Não faça create drop no banco de dados de produção, porque ele simplesmente vai fazer um drop de todas as tabelas e vai recriá-las do zero, tá? Normalmente, ou em produção, ou você vai utilizar a validação ou o upgrade, tá? Somente esses dois, create drop ou somente create, você vai causar uma merda imensa no banco de dados, tá? Beleza, agora vamos lá pegar a nossa configuração e fazer aqui um set property. Tá? Eu vou pegar essas propriedades que eu fiz e vou colocar lá na configuração. Por enquanto que eu estava só preenchendo o objeto e agora estou colocando dentro das configurações. Próximo passo aqui agora é passar aqui o configuration, tá? Add annotated class. Tá? Agora aqui começa a ficar meio chatinho, tá? A vida dessa classe aqui. Por quê? Esse annotated class aqui vai ser cada uma das entidades, tá, que nós vamos salvar no banco de dados, tá? Desculpa, cada entidade que existe no banco de dados. Então vamos dizer assim, caso o seu banco de dados tiver 300 tabelas e as 300 tabelas estiverem mapeadas no Java, então você vai ter que ter 300 annotated class aqui, tá? Isso é uma das desvantagens de utilizar essa classe dessa forma aqui, tá? Não tem o que fazer. Ele tem que passar uma por uma e é isso.
Beleza? Então, depois quando nós tivermos lá a nossa classe, uma classe qualquer, nós vamos colocar aqui, e toda classe nova que você criar tem que colocar aqui, senão ele não vai conseguir mapear as suas classes, tá? Próximo passo, então, nós vamos fazer o registro do serviço do Hibernate, tá? Então, nós vamos utilizar um cara aqui, ó, Service Registry, que é Hibernate, que é uma interface, tá? Vou chamar aqui de Service. Isso que eu falei, isso aqui você pode copiar aí para sempre, tá? Porque é uma classe puramente boilerplate, passando em configuração, e no final ele vai pegar esse Service Registry e vai retornar para a gente uma Session Factory. É isso aí, tá? Então aqui, ó, new standard. Não há necessidade nenhuma de você gravar isso. Você lembrar isso aqui, tá? Não ocupe sua mente com coisa inútil. Control, apply settings. Vou passar aqui agora configuration, .get property. Property. Aqui não é setting, aqui é settings. Eu vou passar a todas as settings que já tenho já. E vou buildar esse registro. Próximo passo agora, Session Factory. Isso aqui é o nosso atributo. É igual a configuration. Ponto. Build Session Factory. Passando aqui o Service Registry. E é isso. Gustavo, como é que eu vou... Se eu fosse isso aqui do zero, não há necessidade, tá? Não se preocupe. E agora, ao final, né, uma vez que está ok, o que está fazendo esse método aqui, ó? Caso ele não seja nulo, ou seja, caso o Session Factory já exista, ele vai retornar o próprio Session Factory. Caso ele esteja nulo, ou seja, ele vai fazer o processo, então, de criar esse Session Factory, tá? Então aqui vamos criar uma classe agora, uma entidade, tá? Vamos lá, Ctrl N, criar uma nova classe. Vamos criar uma classe chamada aqui produto. Inclusive eu não queria nem colocar aqui, mas beleza, depois eu arrasto para lá. O produto vai ter o quê? É importante, a gente, a partir de agora, tudo que quiser, tem que ter um ID, tá? Por que o ID? Porque ele vai ser a nossa primary key, tá? Então é importante você sempre, nunca esquecer de gerar um ID. Bom, meu produto aqui vai ter um string nome, private string nome e um double preço. Beleza? Vamos no simples. Agora, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Criando pacote. Tem um typo aqui, ó. Agora aqui, já vou passar a classe aqui, ó. Para parar de dar erro. Produto com class. Tá? Então, essa classe aqui é de class. Por que de classe anotada? Porque aqui, ó, no nosso produto, nós vamos fazer algumas anotações. Todas as configurações serão feitas diretamente nas classes por meio de anotação ou por classe de configuração. Para falar que isso aqui é uma entidade do Hibernate, ou seja, esta classe aqui, tá? E o que é uma entidade do Hibernate?
a classe anotada, ela tem que ser, e ela vai ser, uma foto exata da tabela do banco de dados, tá? Então, a entidade nada mais é do que a forma de objeto, tá? Objeto Java, que nós temos da tabela, tá? Então, para isso, para eu falar para o Hibernate, o Hibernate, esse objeto, produto, ele não é somente um objeto, ele também é uma foto da tabela lá do caso, falar, ele é uma entidade, tá? Então, ele vai ser uma entity, tá? Nós vamos utilizar o entity do Javax Persistence, tá? O Javax Persistence, ele é o pacote, tá? Que contém a especificação do JPA, tá? Lembrando, a especificação é sempre o mais genérico possível, tá? Por quê? Porque aqui sim, nos meus modelos, eu quero gerar um acoplamento, tá? Uma vez que se eu quiser trocar o Hibernate, colocar o Eclipse Link, por exemplo, eu tenho que vir e trocar somente essa classe de configuração, tá? Do Hibernate para o Eclipse Link, por exemplo, tá? Agora aqui, o próprio Hibernate, ele para ser considerado um framework JPA, tá? Ele automaticamente e obrigatoriamente ele tem que conter todas as configurações que atendam 100% da especificação do JPA, tá? Então, sempre que você tiver aqui, por exemplo, o Entity, aqui, ó, o Entity, ele tem tanto no Hibernate quanto no Javax Persistence. Sempre vamos utilizar do Javax Persistence. Isso é muito importante. Se você olhar na documentação do Hibernate, ele já fala para você, sempre procure o baixo acoplamento. Sempre utilize as anotações da especificação e nunca do framework, tá? Isso é muito importante mesmo, pessoal. Então vamos lá, próximo passo agora, eu vou falar que esse ID, tá? Ele é o ID da minha tabela. Então, Javax Persistence na anotação chamada ID. O próximo aqui que eu vou falar, uma vez que agora eu tenho... Só que lembrando, a primary key, ela é interessante quando ela é gerada automaticamente, tá? Então, nós vamos definir aqui a estratégia de geração de dos novos valores da primary key. Então, nós vamos utilizar aqui a anotação generated value, tá? Nós vamos utilizar aqui, então, uma estratégia, e essa estratégia aqui vai ser a identity, tá? Essa estratégia aqui, a identity, é o auto-increment, tá? Nós temos outros aqui, ó. Tá? Vou até aqui, ó, ponto. O auto, tá? Ele vai... O que é esse auto? O próprio Hibernate vai decidir. Normalmente, ele decide por criar uma sequence, tá? A sequence por quê? Porque quase todos os bancos de dados, eles têm uma sequence com trigger para fazer uma primary key auto-incrementável, tá? Uma outra forma de fazer, para bancos de dados mais antigos, P2, ele não tem a sequence. Logo, então, ele vai criar uma tabela, tá, de controle do seu ID, tá? Mas no caso, como o H2 e os bancos mais novos aí, eu tenho acesso ao identity. Se fosse, por exemplo, o Oracle não tem, e ele vai ter que fazer uma sequence, tá? Se você colocar a identity, inclusive, ele vai falar para você, meu irmão, vai utilizar a sequence e pronto. Ele não vai quebrar, tá? Próximo passo aqui. Se eu não colocar... Deixa eu só fazer os get setters aqui, antes que eu me esqueça. Alt A, Alt R, pronto, para fazer... ficar um pouquinho mais, para gerar de forma rápida. E beleza. Uma questão aqui importante é o seguinte. Se você estiver utilizando o Hibernate, e você quer, por algum motivo, fazer um construtor, tá? Um construtor, por exemplo, assim, ó. Eu quero criar um construtor de forma customizada, né? Então, aqui, Alt G, pronto. Eu criei aqui o meu construtor para passar todos. Esse cara aqui não vai funcionar no Hibernate, porque o Hibernate depende que ele tenha o construtor default, tá? Então, para isso aqui funcionar no Hibernate, eu teria que fazer aqui o meu construtor default. Assim. Porque ele utiliza ele na parte de reflection dele para conseguir preencher isso aqui automaticamente para a gente. Um outro ponto. Todos os atributos viram colunas, mesmo que eles não estejam anotados, tá? Se eu, por algum motivo, eu tiver um atributo que eu não queira que vire uma coluna, eu vou ter que anotar ele com um cara chamado transient,
tá? Esse transient, ele fala assim que esse atributo não será persistido, ou seja, ele não virará uma coluna do banco de dados, tá? Caso você não coloque nada, que nem assim, ó, ele vai gerar isso aqui de forma automática. O double vai virar um numérico lá, o string vai virar um varchar max. Ah, Gustavo, eu quero passar um tamanho máximo para esse nome. Então você vai ter que anotar o seu atributo com um cara chamado column, tá? Só que lembrando, o column, ele não é o que garante que esse cara vai virar uma coluna. Se você não colocar nada, ele vai virar a coluna, tá? E no caso aqui, por exemplo, o nome, eu quero que o length dele seja no 200, ou seja, vai ser um varchar de 200, e eu posso, por exemplo, configurar algumas outras coisas. Você pode apertar aqui o Ctrl espaço, né? E ele vai passar algumas questões para você. Por exemplo, eu posso falar que ele é no label falso, ou seja, eu tenho que passar o nome. Aqui, por exemplo, eu quero que ele seja no label falso também, para ele, né, ficar claro que ele é um not null, né? Ele é um tal do campo not null, e assim por diante, tá? Nisso que eu falei agora, pessoal, tem alguma dúvida? Por favor, me avise. Gustavo, viu uma coisa que o pessoal estava fazendo, não sei se é certo, no private, eles, em vez de usar o int, usando o integer, e o double com a letra minúscula com double maiúsculo. Qual que é a diferença disso? Nenhuma. A única diferença é que está utilizando está utilizando ou o tipo primitivo ou o tipo de objeto, né? Talvez facilite... Na verdade, não. É só para você manter aqui a equidade aqui, ó. Uma vez que que a string é um objeto, você viria aqui e utilizaria o integer aqui, certo? Sim. E um double. Certo? Certo, eu vi isso porque daí eles estavam verificando se o ID estava nulo, e daí teve que usar o integer. Ah, sim. Nesse caso você verificar, né? Só que essa checagem, se você tiver zerado, por exemplo, automaticamente a sua ID não existe, porque ele sempre inicia a ID no 1. Então, se você checar por 0, o resultado por nulo vai ser o mesmo, tá? Talvez, aí é uma decisão da pessoa que fez o curso ou que fez aí a aula que você estava vendo, tá? Mas, efetivamente, não há diferença. Tanto não há diferença que, ó, eu já salvei e não deu erro nenhum, mesmo ele estando aqui como nas formas, no modo primitivo, ó. Porque, efetivamente, esses objetos aqui, ó, são os mesmos que é a parte primitiva. A diferença, de novo, você pode checar por nulo, tá? Só que no caso aqui do ID, que eu acho que é o que mais interessa pra gente, se você checar por 0, o resultado vai ser o mesmo. Então, assim, é uma decisão de programação mesmo, tá? Não faz diferença final, né? Seria uma diferença mais na parte da usabilidade mesmo, de como é que você quer trabalhar essas checagens aí, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Entenderam o transient? Gustavo. Sim. Que é, mãe? Tô numa live, mãe. Quando eu tava tentando fazer esse doente, esse o Javax. Você sabe você? Não entendi. Cortou. Quando eu digitei esse ent, eu tentei fazer aquele exercício que tinha passado. Aí eu digitei @entity, mas ele não puxou o import. Não puxou porque você não trouxe o Hibernate Core. Eu tinha posto, mas não, mesmo assim você precisa ter o import do Javax, né, do Javax Servlet, se não me engano. Não, então, só que, vamos lá. Quando ele traz no Hibernate Core, ele já vai trazer, tá, o Javax pra gente. Tá, que é esse cara aqui, ó, Javax Persistent. Se você pegou da versão correta, deveria trazer, tá? Você não precisaria de mais nenhuma dependência aqui. Agora, caso o seu, por algum motivo, não tenha, você tem que ir atrás desse cara aqui, ó. Beleza? Beleza, vou dar uma olhada. Obrigado. Isso, imagina. Só verifica se a versão é a última. A do Hibernate é essa mesmo, igual a sua.
Só que eu vou checar essas dependências aí. Isso, se você quiser, abre a dependência aí e já manda no chat aqui. Ah, essa aí que você me mostrou, ele não tá puxando mesmo. Eu vou dar uma olhada e vejo o que eu faço. Beleza, se você quer mandar o seu pão aqui, manda. Quer mandar o seu pão, é foda. Não, mas eu tô usando outro notebook. Eu tô usando o meu pra ver a live. Ah, beleza. Então, Tenta aí com o botão direito. Depois eu mando. Vai em Maven. Se eu conseguir, depois eu mando. Tirou Então, aperta com o botão direito no teu projeto, vai em Maven, Update Project e seleciona a opção de forçar update. Né? Ou você pode vir aqui, apertar o botão de... Ele vai chegar aqui, ó. Aí você vai vir aqui, ó. Force Updates of Snapshot Release. Fala a máquina. Tá bom. Obrigado. Beleza, então, gente. Próximo passo, então, nós temos ela já, né? Nós estamos tudo definido em teoria. Agora o que nós podemos fazer é criar aqui agora uma DAO, né? Criar uma classe DAO para fazer a conexão lá no banco de dados e inserir, fazer o que nós queremos fazer. Então vamos lá, para esse passo de gerar uma DAO. Então Ctrl N, class, vamos aqui no pacote, pegar o pacote correto dessa vez. Aqui de produto DAO. E vamos lá. Primeiro aqui que eu vou criar é para salvar um produto novo. Então salva, vai receber o produto. Para salvar eu vou precisar de um commit, tá? O Hibernate vai depender aqui, tá? Para algumas operações, principalmente a operação de dados, seja aí delete, insert ou upgrade, ele vai precisar de uma transação, tá? Então nós vamos passar aqui a transaction para ele. Vamos pegar aqui a transaction. Então a transação é do Hibernate, tá? Então transaction aqui de transação é igual a nulo. Próximo passo, sempre colocar o nosso try-catch lá, quase deu, né, a gente consegue ver o erro. Se der erro, vou fazer aqui uma verificação aqui na transação, tá? Para que seja possível realizar o rollback. Então vamos lá. Se a transação for diferente de nula, tá? Ou seja, se a transação existe, eu vou fazer aqui uma transaction.rollback, tá? Só para ele não gravar nada de errado no banco de dados. E aí, instruct trace para ver qual foi de fato o erro, tá? Agora aqui no nosso try, né? Vamos iniciar aqui a parte aqui da configuração da Session Factory. Vamos utilizar aqui, obviamente, o resource, né? Então, a session sempre aqui do Hibernate. Então, vamos lá. Session é igual a Hibernate config .get session factory .open session. Tá? Eu vou abrir aqui, tá? Automaticamente ela vai fechar a parte quando o try terminar, tá? Esse que é o bom, lembra lá do try with resource nas aulas anteriores. Então aqui uma vez que eu tenho uma transação, vou abrir a transação, né? Vou iniciar aqui a transação. Então aqui session.begin transaction, ou seja, a transação é iniciada na sessão que está aberta, tá? Vou fazer aqui um session.exec. Desculpa. Aqui, ó, onde eu tenho os métodos de acesso. Então, por exemplo, lembram lá do cara lá que eu tenho que fazer um insert, né? Que eu tenho que
pegar ponto insert, into, tal. Aqui eu tenho um cara chamado save, tá? Esse save, ele vai gerar o insert automaticamente de acordo com o objeto que eu estou passando aqui, ó, tá? Ele vai... Ah, Gustavo, como é que ele sabe que tem insert into ID, nome, valor? Ele faz isso tudo automático? Sim, isso que é o legal do Hibernate, tá? Ele vai preencher por isso de forma automática e para isso ele vai utilizar esses dados aqui, tá? Então ele vai fazer assim, ó, insert into produto, né? Abrir aqui os parênteses, as colunas são ID, nome e preço, values e os valores que estão preenchidos aqui, tá? Ou seja, ele faz isso tudo automático pra gente. E aí, uma vez que ele foi salvo com sucesso, eu faço aqui então uma transação.commit, tá? E Zefini, ele vai simplesmente lá e vai criar aqui pra gente esse valor que nós criamos lá, esse produto lá pra gente, tá? Outro que a gente já pode colocar, já pensando em recuperar os valores desses carinha aqui, nós vamos fazer aqui um public, retornar uma lista, sempre do Java útil, produto, e vou chamar aqui de... ele vai buscar aqui e fazer um select sem where, tá? Nada mais do que isso. Neste caso aqui, eu não vou precisar de... Uma vez que eu estou indo simplesmente lá no banco de dados e buscando aqui os valores, então aqui, ó, vou abrir um try with resource, né? Colocar o cat aqui, alguma novidade. Deixa eu ver. E aqui, select trace. Tá. Beleza? E aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, ó, tá? De abrir uma conexão. Aqui muito parecido com a conexão que nós abrimos no BBC. A diferença é que aqui eu simplesmente vou fazer um return, vamos lá, session ponto. Neste caso aqui, eu vou utilizar um cara chamado create query, tá? Nesse create query aqui, por que eu estou fazendo isso, tá? Eu vou passar aqui duas coisas. Uma, qual que é a query captada, e a outra, qual que é o tipo de retorno. Por que eu vou passar isso? Para que ele gere automaticamente essa lista para mim. Eu não vou ter que fazer aquele processo de criação de lista que a gente tinha antes. Para isso, então, eu vou somente aqui, ó, utilizar o JPQL, from produto, tá? Depois a gente vai falar sobre esse cara aqui, sobre o que é o JPQL, tá? E o resultado vai ser de produto.class. E é aqui, ponto list. Ou seja, ele vai pegar o retorno, tá? Que é um result set, efetivamente, e vai... aqui, caso dele, ele vai fazer um return. O que isso aqui está fazendo, então? Ele está fazendo um select sem where, tá? Como se fosse um select, asterisco, from produto, tá? E vai já preencher os produtos numa lista pra gente, tá? Então, se perceber, né, eu acho que todo mundo pode concordar comigo que realmente o nosso DAO ficou muito, muito menor, né? Muito menos escrita do que no JDBC, certo? Fato. Outro ponto aqui, ó. Só lembrar aqui, esse cara aqui, esse construtor não faz sentido. Porque o ID eu nunca posso passar. Agora sim. O ID vai ser passado automaticamente. Vai ser gerado pelo banco de dados, não pela gente. Ok, então agora vamos criar aqui uma classe de execução e ver se está tudo funcionando. Vou colocar aqui uma class. Deixar ele aqui na raiz. Vou chamar aqui de app. Colocar o main. E agora vamos executar esse troço aqui e rezar para que funcione, tá? Se não funcionar, a gente coloca a culpa em alguém e a vida segue. Então vamos lá. DAO. DAO, new DAO. Vamos criar aqui um produto. Vou passar aqui um produto aqui, ó. Vamos ver aí qual que é o PS5, hein?
Quanto vai custar o PS5 aí, vocês acham? Uns 7 mil. 12 mil. 10 mil reais. Puta, eu acho que vai ser um 7, hein? Não, peraí, o PlayStation 4 lançou por 4, não Foi. Vai ser um 7 tá justo. vai ser um 7. Certeza que o Leandrão vai comprar no lançamento. O cara é... Vamos lá, dá o ponto... salva, certo? Dá o ponto salva, passando esse produto. E é isso. Vamos ver se funciona então? Porque o que vai acontecer aqui, galera? Esse banco de dados existe nesse momento? Esse banco de dados aqui não existe, certo? A tabela existe? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que... Quando ele for fazer esse insert aqui... Então quando ele começar essa conexão, o que ele vai fazer? Na verdade aqui, né? Vai começar no Get Factory. O que vai acontecer? Ele vai falar assim, puta merda, não tem nada. Então ele vai sair criando. Vai criar a tabela, na verdade ele vai, no caso do H2, né? Ele vai criar o banco, criar a tabela, criar toda a parafernália, fazer o insert e comitar a transação, tá? Essa aqui é o legal do Hibernate, tá? Então vamos lá, cruzem os dedos, dá o application e ok. Vamos lá. Então, ó, vamos lá, vamos aqui com calma, tá? Porque isso aqui, ó, olhar para... Então, primeira coisa aqui, ó, algumas coisas importantes. Ele está utilizando aqui o Commons Annotation, vocês estão... Né? Inclusive, ele está utilizando aqui, ó, Java Reflection Manager. Ele vai lá, Connections, JDBC, Driver Manager. Falei? Ele utiliza JDBC Driver Manager, não estava mentindo. Né? Foi nas conexões, né? Utilizando aqui a URL, o driver e tal, ó, que nós configuramos lá, e utilizando a URL e tal. As propriedades de conexão, usuário e senha, você viu que ele... uma negocinho aqui para não mostrar a senha, né? Por questão de segurança. Autocommit está aí no modo falso. Beleza. Próximo passo aqui, blá blá blá. E tem aqui, ó, quantidade de conexão aqui, ó. O pool size dele é 20, ou seja, máximo de conexões ao mesmo tempo. Né? Como estamos no modo de desenvolvimento, não tem porque ficar aumentando isso aqui, vai ficar lento. Utilizando aqui um dialect, né? No H2 dialect nós pedimos, né? Aí ele já criou, aqui ele já criou o banco de dados, tá? Nesse momento aqui ele criou o banco de dados. Ele vem aqui, ó, drop table if exist produtos, o cascade, né, dando um cascade no caso de foreign key, por diante, né, então ele não dropou porque não existia. Próximo passo, cria a tabela, tá? Então vamos lá, ó, generated by default as identity, né, nome varchar 200, como foi colocado lá, not null, né? Então você percebe que todas as configurações estão aqui, ó, e aí depois um primary key, né, e mandando um ID lá. Próximo ponto, insert em produto, ID, blá blá blá, null. E beleza, vamos ver o que essa merda gerou lá no nosso console aqui, ó. Esqueci o nome do banco de dados, deixa eu só ver aqui. DB tudo no Hibernate. E connect. Olha lá, o produto está aqui, né? Então vamos lá, select produto. Olha lá. O ID está gerado, são 5, 7 mil. Beleza? Próximo ponto aqui agora. Como eu coloquei create drop, se eu rodar isso aqui, porque senão ele vai dar aquela merda que a gente já sabe o que vai dar. Então vamos lá, gerar novamente, né? Olha lá o que ele vai fazer. Drop if existe, blá blá blá. E o que vai acontecer aqui? Vocês acham que vai ter quantas linhas existem lá? Obviamente, uma só, uma vez que ele zerou o banco de dados. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou pegar aquela... Lembra? Vamos lá, pegar DAO, ponto, busca todos, ponto for each, né? Vamos fazer aqui um... Sysout. Pegar todo mundo que está salvo lá no banco de dados, tá? Então, vou fazer aqui, mandar só o S aqui, tá? Mandar só o cara, vamos lá no produto novamente, colocar um toString aqui vai ficar bonitão. toString, beleza, Alt G, pronto. Então ele vai agora salvar e já dar o select para retornar os dados, tá? Vamos lá. Ó,
Então ele fez o insert, aí depois ele faz o select. Ó. Produto 0, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá, ó lá. Você viu que mesmo eu não colocando, eu coloquei o asterisco lá, ele não executa o asterisco, tá? Ele sempre vai colocar o nome exato das colunas, tá? Por questão de boas práticas. E o Hibernate é muito bom em fazer as boas práticas. E aí, ó, esse from produto 0 underline aqui, ó, tá? É o alias dessa tabela que ele utiliza aqui, ó, tá bom? Questões aqui do próprio Hibernate. Agora, se você vier aqui na config aqui, ó, e tirar o create drop e colocar, por exemplo, update, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Só vou trocar o nome do produto. Que nós temos agora também o iPhone X, sei lá. Quanto tá custando essa merda? 10 mil? Nem sei quanto é. Eu vou salvar. Ó. Vocês perceberam que ele não executou agora a parte lá de drop da tabela? Porque agora meu banco está trabalhando no modo de persistência. Então ele vai começar, ó, a ter, de fato, vai aumentando a quantidade de dados que tem lá, tá? Vamos colocar aqui, ó. Bala, 7 belo. Tá, sei lá, quanto tava 7 belo? 25 centavos? Absurdo. Vamos lá. Ela vai rodar. E tá lá. Ele faz o insert pra gente. E na hora de select. E pimba. Beleza, gente? O que vocês acharam do Hibernate? É legal, não é? Eu só tive problema com o Session, Gustavo, foi no update, porque no objeto ele fazia o update, mas ele não estava fazendo o update no banco. Você estava fazendo as transações? Sim, estava fazendo a transação. Fiz as transações, tudo, fiz o begin, depois o commit, só que ele não salvava. Aí você fez com o merge? Qual que você fez? Eu fiz com o próprio save or update. Aqui, né? Isso. Em vez de session save, eu fiz save or update, o produto, no caso assim, só que ele fazia, por exemplo, no objeto, só que ele não passava isso para o banco. Vamos fazer um testículo aqui, peraí. Se o ID for 3, tem um 3 lá. Girou. Eu gostei, facilita muito a vida. É de fato. Não é mesmo? Isso foi um negócio aqui. Ah, sim. Ah, não? Só fazer uma coisinha aqui rapidamente. Para ele zerar aqui de novo. Nossa,
consegui. Aqui, peraí, deixa eu criar alguns produtos. Beleza, os dois, ok. Vamos executar isso aqui agora. E quando for o 2, deixa eu ir pra... Você entendeu o que mostrou aqui, ô Marcelo? Ele alterou, tá? Só com o set de preço ele alterou. Por quê? Certo. Porque o Hibernate ele tem um modo de funcionamento, tá? Que se chama gerenciado, tá? Managed. É um Managed Object, tá? Isso quer dizer o quê? Que uma vez que esse cara vem do banco de dados aqui, ó, tá? Ele está no modo gerenciado pelo próprio Hibernate, tá? Com isso quer dizer o quê? Qualquer alteração nesse objeto, ele vai fazer o auto-update lá na... Você viu que a base atividade foi criada com 0.1, certo? Certo. Mas, Gustavo, esse aí, no caso, ele não está alterando só localmente no Java? Acho que se você der dá um busca embaixo ali, ele vai voltar para fazer... Beleza, calma. Sim, calma. Então, assim, ele, nesse momento aqui, ele está no modo gerenciado. Tá bom? Quando eu fiz o salva lá, ele duplicou o negócio? Sim. Aqui, interessante seria se você tivesse o merge, tá? Tem um cara aqui, ó. Ó. Beleza? Beleza. O merge ele vai fazer, ele vai pegar um objeto, tá? E uma vez que tem alguma alteração, como esse é o caso aqui, tá? Que você fez uma alteração no objeto, o merge iria fazer o update para você. Só que, de novo, o merge precisa também de transação. Certo. Não, todos eles eu tinha feito com transação, só que ele salvava no objeto, mas não salvava no... Você quer mostrar o código para mim, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sabe quanto é isso? Deixa eu tirar uma dúvida. Em relação ao Hibernate, é melhor usar o Session do próprio Hibernate ou o Entity Manager de JPA? É diferente, cara. Diferente, mas tipo, é que assim, algumas... Isso. É que assim, a Session, ela tem um Entity Manager lá dentro. Quem está fazendo de fato a conexão é o Entity Manager. Entendi. Tá? Eu acho que são formas diferentes de chegar no... Vamos dizer assim. Entendi. Os dois têm a mesma função praticamente, né? Praticamente a mesma coisa. Não tem... Eu acho que só a parte de configuração dele aqui é diferente, tá? Beleza. Por exemplo, tem agora assim, uma diferença clara entre o Session Factory, você não vai conseguir fazer a injeção de dependência dela automática. Por exemplo, se você estiver utilizando o JCF, né, e você quiser fazer a injeção de dependência, você não consegue fazer a injeção de dependência do Session Factory. Você tem que fazer no Entity Manager. Entendi. Beleza. Tá? É a única, a maior diferença é essa. Dependendo do que você estiver utilizando e você quiser utilizar o CDI, por exemplo, para fazer injeção de dependência, aí lascou. Aí você tem que utilizar o Entity Manager mesmo. Só que ainda assim você vai ter que fazer umas configurações, vai ter classes de configuração para você conseguir passar o Entity Manager. Mesmo que seja por injeção de dependência, o CDI vai te pedir algumas configurações antes de você gerar essa injeção aí. Não sei se você já viu isso daí já, mas então...
Ainda Pronto, não cheguei a olhar. tô pulando muito à frente, então. Não, mas é bom, a gente vai pesquisando. Na boa. O que eu tinha visto na internet, o cara só falou que o Entity Manager teria a condição de talvez trocasse da aplicação de persistência do Hibernate para Eclipse Link, não teria muita quebra ali. Sim. A única coisa que eu vi foi isso, o resto... Não, e esse é o motivo, Gustavo, eu não achei ele aqui, depois eu procuro, eu te mando. Porque Tá bom. tem um monte de projeto aqui que eu fiz uns testes, eu agora não sei qual deles é. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada agora, já são 12h43, vamos almoçar, eu estou com fome, não sei vocês. E aí a gente volta logo em seguida, tá? Pode ser? E aí eu mando uma mensagem. Tá, que horas? A gente volta às 2? Pode ser as duas. Tá. Tranquilo, então. Beleza, a gente volta Beleza. às duas? Voltamos. Fechou. Pode ser. Valeu. Valeu. Valeu, bom almoço aí pra vocês. Beleza.